E aí, beleza? Em uma ilha misteriosa, uma mulher acorda sozinha, sem lembranças de como chegou lá ou qual é o seu nome. Ela não consegue discernir onde está e há uma concha em sua mão. Ninguém responde quando ela grita por ajuda, então ela decide soprar a concha para ver o que acontece. Nesse momento, uma segunda mulher aparece. Ela também não se lembra do seu nome e o seu objeto é uma faca. As coisas ficam tensas entre elas e a primeira mulher toma a faca dela, o que gera uma rixa entre as duas. Mas são interrompidas por um homem na mesma condição, que diz às duas que há mais pessoas por toda a praia, vestindo as mesmas roupas. Logo, todos se reúnem e movem alguns troncos de árvore para sentar enquanto compartilham um coco. Ninguém se lembra do que aconteceu e cada pessoa acordou com um item diferente. Nesse momento, eles percebem que suas roupas são idênticas e têm etiquetas com seus nomes. As mulheres do início são Chase e Casey. O homem que as encontrou é Cooper. E depois todos aprendem seus nomes. Chase anuncia que irá procurar pistas, então Brody e Donovan vão com ela. O trio recupera todos os itens que apareceram com eles, mas Donovan decide voltar para os outros. Enquanto isso, o grupo está começando uma fogueira e gravando a palavra ajuda na areia. Enquanto tomam sol, Taylor encontra um livro enterrado na areia chamado A Ilha Misteriosa de Júlio Verne, mas ela o ignora. Donovan chega e convence todos a esquecerem seus problemas nadando. No início eles se divertem bastante, mas logo entram em pânico ao ver um tubarão se aproximando. Todos correm de volta para a praia, mas Donovan não é rápido o suficiente e logo o tubarão o morde e o leva para baixo d'água. Momentos depois, Chase e Brody encontram uma bela cachoeira e Brody pede para manter segredo. Eles compartilham um beijo, mas quando Brody pede mais, Chase recusa. Ele então a derruba no chão tentando forçar alguma coisa, mas Chase luta contra ele e consegue empurrá-lo para longe. Ela se levanta, pega a faca e depois de ameaçá-lo, ela foge. Depois Brody volta para o acampamento e começa a dar tarefas para todos fazerem, assumindo que pode ser o líder e não contando a ele sobre a cachoeira. Logo Chase também volta e imediatamente começa a bater em Brody até os outros a segurarem. Então Chase conta ao grupo sobre a cachoeira e o ataque de Brody, mas ele a chama de mentirosa, pois também lhe deu um beijo, e os outros não sabem em quem acreditar. Naquele momento, Chase sonha em estar em uma sala com uma arma enquanto o sangue escorre pelo chão. E pela manhã, ela é a primeira a acordar, então pega um machado e uma concha e sai para caminhar. De repente, ela encontra Donovan na praia, vivo, mas com uma perna mordida. Então Chase sopra a concha para chamar os outros. Trabalhando juntos, eles conseguem levar Donovan de volta para o acampamento. Depois, o grupo tem uma reunião para discutir suas opções e Brody acha que eles deveriam se mudar para um lugar mais seguro, mas Cooper acha que eles deveriam ficar na praia caso um barco aparecesse. Mas Chase interrompe todo mundo para dizer que eles deveriam sair, mencionando que viu Mason e Hayden agindo de forma estranha mais cedo. A dupla explica que contou os passos entre os lugares onde cada um apareceu e era exatamente o mesmo número, 39 passos. Então, usando o mesmo número para explorar a área, eles encontraram uma placa que diz "Encontre seu caminho de volta" e Chase acha que a placa é uma pista, mas todos os outros acham que é apenas uma placa e a ignora. Frustrada, Chase joga a concha contra uma rocha fazendo-a quebrar e agora a concha revela um código de barras com a palavra "Propriedade da Island" e junto um pequeno dispositivo piscando. Sem perceber isso, Chase tira um cochilo e quando acorda vê um bote inflável no mar. Ela tira os sapatos, entra na água e acidentalmente pisa em um caco de vidro e conforme nada em direção ao bote, o sangue do pé chama a atenção de outros tubarões. Felizmente Chase chega a tempo de nadar o suficiente para chegar ao bote antes dos tubarões e lá ela encontra vários objetos como estojos médicos e um monte de balas, além de um remo que ela pode usar para voltar para a praia. Ela esconde tudo o que encontrou, mas faz questão de verificar os estojos primeiro. Um tem bastante medicamento e o outro está trancado. Depois de escondê-los novamente, Chase fala com Cooper em particular. Em que ele jura manter o segredo, ela mostra a ele alguma das coisas que encontrou, como selos e um pacote de chicletes que tem o número 39 nele. Enquanto isso, Brody e Casey vão procurar comida e acabam se beijando na floresta. Mais tarde, o grupo percebe que o tempo está piorando e assim começam a discutir novamente se devem se mudar ou não. Por essa discussão, Cooper acaba socando Brody e uma briga começa. Então, os
outros rapidamente intervêm para separá-los, e Cooper, frustrado, sai e Brody toma violentamente a faca de Chase para manter todos à distância. Agora todo o grupo pode ver que ele realmente é louco e se vira contra eles. Então Brody larga a faca e vai embora. Para a surpresa de todos, Casey pega a faca e devolve a Chase. Nesse momento, uma tempestade atinge a ilha. Então Chase leva o grupo para se esconder no bote, enquanto Brody e Cooper enfrentam a chuva. No bote, o grupo adormece e Chase tem outro sonho. Ela está em uma sala com sangue no chão e atira em uma mulher sentada em uma cadeira. Ela é acordada por Cooper chamando o seu nome, então ela revela a localização e o convida para dentro. Após a tempestade passar, Chase volta à placa e encontra o dispositivo que caiu da concha. Percebendo o que é, ela começa a correr de volta para o antigo acampamento e encontra Brody, que fez uma lança. Depois de dizer para ele acordar os outros, Chase desenterra o estojo do bote e usa o dispositivo para abrir a caixa, supondo que a senha seja alguma combinação de 3 e 9. Assim dentro, ela encontra uma arma, percebe que as balas pertencem àquela arma, mas guarda ela novamente. Depois, ela se encontra com um grupo e mais tarde Casey verifica sua cicatriz em particular, quando Hayden se aproxima perguntando o que aconteceu com ela e Brody na floresta. Casey confirma que houve um envolvimento e se culpa por isso, mas Hayden percebe que Brody a atacou. Enquanto isso, Chase e Cooper saem para uma caminhada em busca de mais pistas e após uma longa caminhada e escalar um penhasco, eles encontram um grande hotel abandonado no meio da mata. Eles veem quarto, camas e uma fonte de água corrente, então correm de volta para contar aos outros. Mas Brody não gosta da ideia de ter que escalar um penhasco e uma discussão começa, e durante a briga, Chase ameaça Brody com uma lança. E de novo em outra briga sem sentido, eles mandam Chase parar, e Brody, ofendido, vai embora. O resto do grupo pede para Chase também ir, acusando ela de ser responsável por iniciar todas as brigas que acontecem. O clima então entre o grupo fica tenso. À medida que as nuvens cobrem a ilha novamente, Chase vai dormir no bote e tem o mesmo sonho com a senhora morrendo. Na manhã seguinte, o grupo arrasta Chase para fora do bote e a leva até a praia, onde Brody está morto com a faca em seu corpo e os outros acusam Chase de matá-lo e não acreditam nela quando ela diz que não fez aquilo. Então ela começa a agredi-los para escapar e Casey a atinge com um pedaço de madeira. Chase desmaia e depois de repente acorda em uma cadeira dentro de uma sala estranha. Chase não consegue mover nenhuma parte do seu corpo e logo uma enfermeira aparece e lhe dá uma injeção sem responder suas perguntas. Chase adormece e tem visões da senhora, do sonho e do mar da ilha. Quando acorda, um médico está examinando-a e ele promete que ela receberá respostas em breve e usa um dispositivo para permitir que o seu corpo se mova novamente. É explicado que há um campo de força magnético que a mantinha no lugar, o que é necessário para manter a população prisional sob controle. Chase não entende o porquê ela está presa, mas o médico vai embora. Logo, um grupo de guardas armados chega e leva ela para ver o diretor Wells, que menciona casualmente que Chase tem treinamento militar. Wells confirma que isso é uma prisão e a ilha é apenas uma simulação pela qual os prisioneiros passam como parte de um experimento para ver como os criminosos agiriam se eles dessem uma segunda chance a eles. Chase é a primeira a ter acordado por conta própria, mas será enviada de volta em breve e mais tarde a enfermeira vem com os dois guardas para reconectar Chase à simulação. Não querendo voltar, Chase luta contra os guardas, derrubando um deles e o outro ela joga na cadeira usando o campo de força e em seguida ela faz a enfermeira de refém e lança nos guardas do lado de fora que se aproximam para fugir. Um alarme soa no prédio enquanto Chase derruba mais alguns guardas e ela desce por um pilar para alcançar o lado de fora, mas logo é cercada e eles rapidamente a derrubam. Depois Chase é levada para uma cela onde a porta é um campo de força e a força magnética mantém contra a parede. Eventualmente Chase adormece e sonha com a senhora na cadeira novamente. Quando acorda, os guardas a levam para ver Wells, que preparou uma reunião com cientistas que criaram a tal simulação. Eles explicam que o ponto de experimento é testar a natureza contra a criação, e eles apagaram as memórias de todos para verificar se mudar as circunstâncias das pessoas também mudaria seus princípios morais. Eles não têm ideia de como Chase conseguiu acordar e começam a discutir se devem enviá-la de volta ou não. Cansado disso, Wells leva Chase para almoçar. Ele não gosta dos
cientistas e da simulação, mas precisa, pois o governo não mandará a grana se não tiver o experimento. Porém, ele explica que se alguém morrer na simulação, morre no mundo real. Quando ela pergunta sobre Brody, Wells explica que ele era uma pessoa horrível e os seus crimes eram de abuso e assassinato. Então, ele ter morrido até foi bom para o projeto. Momentos depois, os cientistas anunciam que enviarão Chase de volta para a ilha. Ela protesta e agarra uma cadeira para lutar, mas os guardas rapidamente a capturam e a levam embora. Então Chase é amarrada ao ar livre pelo pescoço e dá um tapa em Wells e tenta se mover, mas o laço a mantém no lugar e Wells diz que ela será punida. Os guardas vêm atacá-las e uma briga acontece. Depois Chase está toda machucada, assim como os guardas, e recebe uma visita da Dra. Wills. Ela a aconselha a permanecer fiel ao seu caminho e não ser uma marionete de Wells, pois suspeita que ele esteja manipulando os resultados dos testes. Quando ela está prestes a dizer mais, é interrompida pela enfermeira e pelos guardas, que levam Chase embora em um caminhão. Durante a viagem, Chase enfrenta o guarda e pula no caminhão para escapar. Chase se esgueira pela grama alta, enquanto evita os holofotes em busca de eventualmente encontrar um prédio com o guarda do lado de fora. Ela espera o homem sair com um cientista e entra, onde encontra um centro de controle avançado e derruba outro guarda. Então ela rouba um jaleco branco e se move até descobrir a sala principal, onde todos os criminosos da ilha estão flutuando usando trajes especiais. De repente ela é surpreendida por Wells e seus homens que a seguram, enquanto a enfermeira lhe dá a injeção. Chase, agora inconsciente, é colocada de volta em seu tanque e reconectada à simulação. Ela se lembra de tudo sobre a prisão e conta aos outros, mas ninguém acredita nela e se recusam a desamarrá-la. No entanto, as palavras de Chase dizendo que são criminosos faz Hayden ter uma visão dela mesma em um carro com um homem, que ela beija antes de esfaqueá-lo. Então ela o risca de uma lista de pessoas a matar. Depois Chase tenta fugir, então o grupo vai atrás dela e a derruba no chão. Enquanto estão lutando na areia, são interrompidos por duas pessoas chamadas Bonnie e Clyde. E quando Clyde fala, mais ele soa como Wells. Então Chase pensa sobre o diretor que os enviou para manipulá-los. Quando ninguém escuta seus avisos, ela faz uma observação. A dupla não parece incomodada com o corpo na praia. Agora expostos, Bonnie e Clyde ameaçam todos com suas armas e fazem com que eles larguem qualquer coisa que possam usar para se defender. Então a dupla pergunta sobre as caixas do bote, revelando que sabem sobre a arma, e enquanto Clyde discute com Chase, ele subitamente esfaqueia Hayden no estômago, explicando que ela matou Brody pelo que ele fez com Casey. Foi por isso que ela foi preso. Ela matou vários abusadores como uma espécie de vigilante e Clyde confirma que a prisão é real. Todos assinam termos de consentimento para concordar com as regras ali dentro, que incluem serem mortos se cometerem algum assassinato. E a dupla só aparece quando as regras precisam ser aplicadas. Eles também revelam que as limpezas de memória foram revertidas, então em breve a mente de todos serão inundadas com imagens. Depois Clyde libera Chase e diz para ela ir embora. Ela corre para encontrar as caixas que escondeu e recuperar a arma, o que faz com que ela tenha a visão de si mesma atirando em uma mulher. Então ela acredita que esse deve ter sido seu crime. Depois Chase leva a caixa de medicamentos para o grupo e sai com a arma. Bonnie e Clyde dizem que há uma vila do outro lado da ilha, então eles deveriam ir até lá, depois de lembrá-los de que estarão sempre os observando e é estritamente proibido tentar sair da ilha. Assim, o casal vai embora. Depois, o grupo enterra Hayden e Brody e discutem o que fazer. Casey, Cooper e Moses decidem procurar a vila, mas os outros preferem ficar no acampamento. Algumas horas depois, o trio encontra um grupo de cabanas enquanto Bonnie e Clyde sorriem de longe, dizendo que os jogos começaram. Logo, os prisioneiros começam a receber suas memórias de volta e Mason se vê atirando em pessoas em um shopping com sangue no rosto. Casey está em um carro tendo um colapso mental perto do mar enquanto cai uma tempestade e Blair se vê em uma enfermaria, em um hospital, dizendo ao médico que o paciente preencheu uma ordem de eutanásia. O médico não tinha tal nota do arquivo do paciente, então ele não podia ajudar nesses casos. Então Blair, recusando-se a deixar seus pacientes sofrerem, manipulou os medicamentos dos pacientes, matando muitas pessoas antes de ser pega. E enquanto isso, Chase volta ao hotel abandonado e em um quarto ela encontra a mulher de suas visões, cujo rosto está bastante danificado. A mulher de repente aparece do lado
de Chase e a agarra pelo pescoço, dizendo que ela matou sua própria mãe. Enquanto a mulher ri, Chase se lembra que isso não é real e de repente a mulher desaparece. Naquele momento, Blair vê Taylor arrastando o bote para a água para tentar escapar da ilha. Então ela corre para impedi-la, enquanto lembra dos avisos de Bonnie e Clyde. Taylor apenas a empurra e continua indo, então Blair corre para contar aos outros. Infelizmente, eles chegam tarde demais e Taylor escapa no bote. E ao mesmo tempo, Moises também está recuperando suas memórias. Ele costumava ser um rebelde e, com a ajuda de um amigo, colocou uma bomba dentro de um prédio vazio como ato de protesto. No entanto, eles estavam errados e o prédio tinha pessoas dentro que acabaram mortas. Moises e o seu amigo foram presos por assassinato e terrorismo. Casey também continua a ter suas memórias. Ela era casada com Rick e teve 2 filhos juntos, mas Rick era abusivo com ela. Como Rick não conseguia um emprego, Casey trabalhava em um bar onde conheceu Jordan, por quem se apaixonou. Eles começaram a se ver em segredo com frequência, mas um dia Casey ficou decepcionada ao descobrir que Jordan tinha deixado a cidade. Mais tarde, ela pediu o divórcio a Rick, mencionando o caso e deixando claro que qualquer homem era melhor do que ele. Furioso, Rick empurrou sua cabeça na pia para afogá-la, mantendo embaixo da água por alguns segundos. Depois tirou e disse a ela agressivamente que ela nunca mais veria seus filhos novamente se o deixasse. E isso a levou a ter um colapso mental e durante o qual ela sedou seus filhos e colocou no banco de trás do carro, antes de dirigir para o mar. Seus filhos morreram e ela conseguiu sair, então ela voltou para casa e tentou desistir na frente de Rick, que rapidamente a salvou. Então na praia, Casey tem um colapso ao lembrar de seus filhos e começar a ter alucinação com eles e o carro, então Moises faz o seu melhor para confortá-la e compartilha sua própria história. Então eles concordam para sobreviver, terão que encontrar Chase e enquanto caminham, Casey tem medo de se aproximar da água por causa de suas memórias. Então Moises a conforta para ajudá-la a nadar novamente. Enquanto isso, Donovan conversa com Blair e parece brincadeira pedindo-a em casamento. Ele também passa por suas memórias. Acontece que ele costumava trabalhar em um escritório e estava obcecado por uma colega de trabalho que continuava o rejeitando. Eventualmente ela contou sobre o caso de assédio dele, então em uma tarde ele a encurralou no banheiro e a matou por ter o denunciado e jogado suas flores no lixo. A conversa de Blair e Donovan é interrompida por um tiro repentino, pois se trata de Mason, que encontrou um sinalizador e diz que estava apenas testando. Na floresta, Cooper está vasculhando a área quando de repente ouve Bonnie e Clyde conversando. Aparentemente eles estão planejando algo contra as regras e mencionam algum tipo de chefe. Já Chase se aproxima de uma cadeira e encontra uma chave para o quarto 39, então ela vai até lá e começa a vasculhar cada canto. Atrás de uma pintura, ela encontra um envelope cheio de fotos e um título de uma casa, do qual ela de repente tem uma visão. As fotos são dela e de sua mãe da casa e para o seu choque, uma delas está abraçado com Cooper. Naquele momento ela ouve um barulho do lado de fora e esbarra em Cooper, então ela aproveita a chance para mostrar as fotos a ele. Então ambos admitem que se lembram de serem felizes como um casal. Enquanto isso, Taylor naufraga e se machuca, mas pelo menos alcança outra ilha. Enquanto o bote se afasta, Taylor aproxima-se da área e encontra um crânio com o texto propriedade da Island. Naquele momento, ela, atingida por suas memórias, descobre que ela e seu namorado tentaram roubar um banco. Depois ela come algumas frutas e tira um cochilo. Mas quando acorda, encontra sua mão envolvida em bandagens e uma tigela ao lado de uma tábua com a frase sopa de galinha. Então ela bebe e come tudo e minutos depois ela é encontrada por Bonnie e Clyde, que a parabenizam por encontrar um lugar chamado Ilha 2, mas explicam que se ela está ali é porque quebrou as regras. Mas ela confusa explica que não tinha intenção de matar ninguém, mencionando o seu crime cometido, e a dupla então revela que a ilha só tem um residente, que por acaso é um canibal, e como a ilha não tem galinhas, a sopa foi feita com seus próprios dedos. À noite, Casey acorda ao ver seu filho queimando a vila abandonada e ela se aproxima do menino para impedi-lo, dizendo quanto o ama. No entanto, o filho dela é apenas uma alucinação e Moises puxa Casey
Casey para longe das chamas. Porém, por perto, Bonnie e Clyde assistem felizes ao incêndio que iniciaram. Já Chase tem uma visão de infância. Quando era criança, era incomodada pelos colegas de classe, mas sua mãe nunca foi solidária. Ela gritava com Chase e exigia que ela resolvesse seus problemas sozinhos porque não queria uma filha fraca. A partir de então, Chase começou a fazer aula de luta, mas sua mãe também desaprovava isso, dizendo para ela não voltar para casa nas férias se não desistisse da luta. Então, em vez disso, Chase se alistou nos fuzileiros navais. Cooper também tem uma visão e se vê em uma guerra cercado por corpos. Quando ele vê Chase com uma arma na mão, o resto da memória vem à tona. Os dois se conheceram quando se alistaram juntos nos fuzileiros navais e lutaram durante a guerra, e durante uma missão, Cooper foi atingido por uma explosão e ficou gravemente ferido. Então um helicóptero o levou embora e Chase também se lembra disso, e eles perceberam que a casa das fotos é o rancho para onde se mudaram após a guerra. Outro flashback revela que após Cooper se recuperar da explosão, seu rosto ainda estava gravemente danificado e ele estava preocupado que ninguém o contratasse daquela forma. No presente, Cooper está se olhando no espelho quando de repente vê a mãe de Chase ao seu lado e ela remove a bala de sua testa e a entrega para Cooper. Mas naquele momento, Chase faz voltar à realidade. Ela explica que também vê sua mãe e acha que a matou. Mesmo que não se lembre, Cooper acha que foram incriminados por esse crime. Na praia, Mason machuca a perna após escorregar nas rochas. Então Blair cuida do ferimento e Donovan vê isso e fica com ciúmes porque Blair tinha cuidado da perna dele primeiro e ele pensou que tinham algo juntos. Depois que Mason vai embora, Donovan finge que tem algo nos olhos para chamar a atenção de Blair e começa a falar mal de Mason. E de repente diz a Blair que a ama, que está apaixonado, mas Blair o rejeita. Enquanto isso, Mason tem outro flashback. Após matar todas aquelas pessoas no shopping, ele podia ouvir a polícia chegando. Então pegou uma arma e tentou desistir, mas demorou demais e não conseguiu e foi preso na sequência. Nesse momento, Blair se aproxima e pede a ele para nunca deixá-la sozinha com Donovan, porque ele está perigosamente obcecado por ela. E na floresta, Bonnie e Clyde veem Casey e Moses se aproximando e decidem deixá-los em paz porque provavelmente irão se atacar em breve. Clyde abre uma tela em seu braço para procurar por diferentes vítimas, revelando que ele tem acesso a todas as câmeras da ilha, como as pessoas na sala de controle têm. Isso faz com que dois técnicos percebam que algo está errado. Mais tarde, enquanto Blair está ausente, Mason está tirando a camisa e Donovan aproveita a oportunidade para sufocá-lo. Mason luta contra Donovan e eles caem no chão, mas quando Mason tenta pegar algo para se defender, Donovan o mata e o esconde sobre algumas folhas. Ao mesmo tempo, à beira do mar, Blair de repente se lembra de que era casada com uma mulher e corre de volta para contar a Donovan. Só que fica em choque ao ver o corpo de Mason no chão e, perturbada, ela cai de joelhos e finge aceitar os sentimentos de Donovan, enquanto secretamente pega a pistola sinalizadora de Mason. Então Blair finge que está prestes a beijar o Donovan para se aproximar o suficiente e atirar nele a queima-roupa, matando-o instantaneamente. De volta a Casey e Moses, eles chegam ao hotel e encontram Cooper e Chase. Uma discussão surge sobre segredos e informações, então Cooper saca uma arma para calá-los, fazendo ter um flashback. A fazenda que estavam alugando pertence à mãe de Chase e ela se recusou a renovar o contrato porque não estavam ganhando dinheiro o suficiente. Cooper tentou suplicar por misericórdia, mas a senhora começou a insultá-lo, ele e Chase, o que deixou Cooper furioso. A mãe de Chase pegou uma arma para fazê-lo sair e Cooper tentou pegá-la dela, então ela acertou com um vaso e na luta a arma foi disparada acidentalmente, matando-a. E no presente é revelado que Cooper estava tão perdido na visão que dentro da simulação também disparou a arma e acabou matando Moses, enquanto Casey abraça o corpo. Cooper diz a Chase que matou sua mãe e fez parecer um arrombamento, e Chase fica chateada e está prestes a socá-lo. Mas de repente Clyde aparece e impede, dizendo que ele vai cuidar disso, e Clyde começa a lutar contra Cooper, enquanto Bonnie vai atrás de Chase. Todos os quatro são ótimos lutadores, então muitos golpes são trocados enquanto se movem por todo lado. Porém, quando Clyde está prestes a esfaquear Cooper, Chase o
o atinge primeiro para impedi-lo. Clyde reage com um facão, mas Chase enfia uma lâmina e acaba matando Bonnie. Em seguida, Chase a apunhala com uma lança, fazendo-a desaparecer da simulação. Cooper ataca Clyde com um machado ao mesmo tempo que Chase vira e lança-se contra ele, mas Clyde a usa para esfaqueá-lo antes de desaparecer também. A lança também desaparece, mas Chase ainda está sangrando, então ela deixa o prédio para morrer sozinha. Quando ela encontra o mar, ela desmaia, só que acorda novamente dentro da prisão. A doutora Louise a recebe e explica que a trouxeram de volta antes de morrer, porque graças à confissão de Cooper, ela foi exonerada de seus crimes e retirada do corredor da morte. Ela também explica que Bonnie e Clyde eram marechais que se desviaram e foram removidos por interferência nos resultados do jogo. Enquanto os médicos verificam a saúde de Chase, Wells tenta visitá-la, mas a doutora o impede e insulta que ele será investigado por ter envolvimento na má conduta dos marechais. Furioso, Wells encontra a enfermeira e a convence a ficar do lado dele. Caso contrário, ela cairá junto com ele. Quando Chase é levada para ver um psiquiatra, ela descobre que os nomes das etiquetas nas camisas dos primeiros eram seus sobrenomes e o seu verdadeiro nome, na verdade, é Gabriela. O médico revela que todos os prisioneiros entraram voluntariamente na simulação, porque isso os tiraria do corredor da morte e eles assinaram acordos de não divulgação. Isso foi determinado pelo governo, dizendo que os experimentos deveriam ser feitos naqueles criminosos verdadeiramente perigosos, e até hoje ninguém alcançou a redenção no jogo para vencê-lo. Após mais alguns testes, Chase é levado para ver Wells, que revela que todo o dinheiro de sua mãe foi doada para um hospital, então ela não tem nada para receber. Ele também admite que tentou sabotar o programa porque os outros prisioneiros são pessoas horríveis que não mereciam uma segunda chance ou ter dinheiro dos impostos desperdiçados com eles. Ele então lhe oferece um acordo: se ela não contar aos clientes sobre seus planos, ele tirará Cooper da simulação para que ela possa se vingar. Chase aceita imediatamente, mas enquanto isso, os cientistas dizem a Bonnie e Clyde que eles irão para a prisão por suas ações, mas sua sentença poderá ser menor se eles estiverem sob as ordens de alguém. No entanto, a dupla está com muito medo de Wells e não menciona seu nome, pois Chase tem que se reunir com os cientistas uma última vez antes de ser libertada para contar sobre sua experiência. Eles a perguntam sobre a arma que ela encontrou e por que eles não colocaram no código, mas Chase também não menciona o nome de Wells. Então os cientistas explicam que 39 é o número de passos do fim do bloco de celas até a cadeira elétrica. Chase acha isso muito sádico e aponta que não há como todo esse dinheiro estar sendo gasto para reabilitar criminosos. Então ela suspeita que tem outro motivo muito mais lucrativo em segredo. Wells concorda e uma discussão começa, mas nesse momento ele recebe uma ligação do governador. A reunião é pausada e um guarda leva Chase de volta ao laboratório enquanto explica que ela tem que esperar pela sua documentação para sair. De repente, Wells aparece com a enfermeira para capturar Chase com um campo de força e agora está prestes a matá-la com uma injeção. Por sorte, Wells aparece e ordena aos guardas que detenham, mas enquanto Wells é escoltado para fora, ele diz a Chase que ela ainda não sabe de tudo e mais tarde os cientistas julgam Wells, revelando que ele foi quem colocou o canibal na ilha e também que a enfermeira o traiu. Ofendido, Wells começa a gritar novamente e diz a Chase que eles estão escondendo algo dela, então os guardas o levam embora. Assim, Chase finalmente se prepara para sair e é abordada por Wells, que finalmente confessa o último segredo enquanto dá a Chase uma injeção. De repente, o rosto de Chase muda, revelando que ela na verdade é bastante idosa. Ela está na prisão mais de 25 anos, mas quando os prisioneiros estavam na simulação, seu avatar parecia a idade que ela cometeu o crime. A ilusão então é apenas na mente dos prisioneiros. Todos os outros sempre viram ela como uma mulher mais velha e Chase percebe que Cooper também deve estar idoso e exige vê-lo. Mas o Easy diz que não é possível porque ele ainda está na ilha. Quando Chase finalmente deixa a prisão, ela vê a cidade do lado de fora e descobre o quanto o mundo evoluiu em quase 3 décadas. Enquanto isso, Wells aparece na ilha também e Casey e Cooper o recebem, dizendo que ele está na nova ilha. Terminando assim The Island, série de ficção científica de 2019 da Netflix. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!